consideração ou quiserem compartilhar algo de como foi assim as 2 últimas semanas de vocês, tá aberto para que vocês possam fazer isso. Bora? Se não tiverem nada, só liguem o microfone e digam não tem nada, tá tudo certo. Porque senão eu fico aqui, né, esperando. Tá. Esperando. Olha, aparentemente tudo certo. Tô me sentindo guerreira por estar conseguindo fazer a gestão do meu Whats. Meu Deus, agora ainda antes de entrar na mentoria eu consegui finalizar a resposta das últimas meninas que eu tinha para responder. A agenda tá ok. Inclusive tá até sobrando tempo, antes faltava, agora tá sobrando. Aqui em casa eu até fico pensando, meu Deus, será que eu não tô esquecendo de fazer alguma coisa? Mas eu acho que é tudo questão de organização mesmo. E é isso, por enquanto tudo certo. As atividades eu fiz no mesmo dia. Acabou a mentoria, eu já continuei a fazer. E é isso. Aparentemente, início do mês agora, vou entrar na minha semana mais corrida, assim, em que amanhã é o meu último dia em home office, depois eu vou trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vai ser a semana inteira, final de semana também. Então, vai ser bem corrido, mas tá tudo na agenda, tá tudo programado, tô conseguindo fazer tudo com bastante antecedência. Eu tô bem feliz por isso. Por que você disse sua última semana em home office? Ah, não, meu último dia, porque, tipo, hoje de manhã eu trabalhei na rua, na verdade fui pra empresa, aí eu fui fazer entrega, fui fazer atendimento, daí eu vim para casa. Aí o meu home office na verdade, eu que decido quando eu trabalho em casa, né? Tipo, amanhã eu vou trabalhar em casa o dia inteiro, então eu tenho uns afazeres para me fazer, mandar mensagem, enfim. Trabalho no notebook. E amanhã é quarta, né? E a partir de quinta é só trabalho na rua. Ah, tá, porque vai estar no externo daí. Fazer os atendimentos, sabe? Uhum. Aí final de semana a gente viaja, que a gente atende mais 8 cidades do Alto Vale. A gente fica o final de semana inteiro fora. A gente vai no sábado de madrugada e volta no domingo à tarde. Nossa Senhora. É. A força na peruca. Mais ou menos isso. Ai, então tá. Então está tudo ok. E uma coisa que eu até ia complementar, que talvez possa deixar a rotina mais leve, é que muitas vezes quando a gente verbaliza, o nosso cérebro, ele automaticamente já acredita. Então, cuidar com a forma como se comunica com você, do tipo assim, agora eu vou entrar na minha semana mais corrida. Sabe? Porque quando você verbaliza, mentaliza isso, automaticamente, inconscientemente, você vai criar circunstância para que seja um Deus nos acuda. Agora, em contrapartida, se você entender assim, não, vai ser bem administrado, vai ser bem gerido, tudo conforme tem que ser, e tá tudo bem, vai ser leve, vai ser tranquilo, e eu tenho o planejamento devido para isso, sabe? Entender como tá comunicando, porque de fato, quando a gente fala que vai ser corrido, porque vai dar um monte de problema, tenho certeza disso já, o que acontece? É isso que acontece. Então é só tomar cuidado com isso. E faz muito sentido, sabia? Porque hoje eu tinha minha agenda na rua a partir do meio-dia, né? Eu fiquei na rua até umas 3 horas da tarde. E a partir do momento em que eu fui para a rua, eu já fiquei apreensiva, porque aquilo na minha cabeça estava, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que não vai? Porque estava muito acostumada com imprevisto, sabe? E quando eu acabei, me deu um alívio, que é como tu falou, sabe? Às vezes a gente acaba surtando por antecipação, né? E quero compartilhar também que é uma coisa relacionada ao nosso primeiro encontro, das metas, né? Que a gente colocou lá na planilha, que eu tô conseguindo realizar minhas metas de lá de trás, que era mais tempo de qualidade com a minha família. Eu tô até estranhando que eu tô tendo muito tempo de qualidade com a minha família. A gente tá se encontrando muitas vezes, eu acho que mais vezes do que a gente se encontrou no ano passado, juro por Deus, é verdade. Em um mês, tá? Em um mês. Pra te ver como é que é o negócio. E eu encontro com as minhas amigas também, tempo de qualidade com as minhas amigas, que no caso seria um foco para mim, né? Para minha saúde mental, que isso é muito bom também. É isso. Muito bom saber disso. Então quer dizer que você tem tempo. Tô falando que o tempo tá bom. Ai, maravilhoso. Bruna, seja bem-vinda. Lu, seja bem-vinda, que entraram agora, né?
Então, a gente só está fazendo aqui uma reprise do que foi visto lá no último encontro, para eu entender se vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade, ou se gostariam de compartilhar algo, né? Então, tá aberto aí para vocês. Se vocês não tiverem nada, eu vou seguir com o encontro de hoje. Que hoje o encontro está bem leve, hoje é bem gostoso. O tema de hoje é bem gostosinho. Não é para ninguém chorar, nem sair daqui baqueada, nada disso, tá, gente? Esse não é o objetivo hoje. Olha, contigo é meio difícil, hein? Oxi, se você fala um negócio desse, a mulherada nunca vai participar da imersão, da mentoria, vão pensar, meu Deus, essa mulher só faz a mulherada chorar, né? Não entendem. Não, hoje eu postei um vídeo no feed, que na verdade, é um vídeo de anúncio, né? Eu gravei para anúncio, que eu cortei ele e eu joguei ele pro feed hoje. E é muito engraçado, porque eu tô abrindo o freezer, eu tô abrindo o micro-ondas. Embaixo do carro. Embaixo do carro a gente apela de todas as maneiras para chamar a atenção, né, gente? Porque Senhor abençoado. Senhor mas ficou legal, cara. Ficou bom. Hã? Ficou bom? Ficou legal? Gostei? Dá pra dar risada, né? Enquanto passar quem for de graça, a gente vai passando. Então tá, então é isso. Alguém quer trazer algo? Posso seguir? Posso? Então tá bom. Então, hoje nós temos planejado o encontro 4. Deixa eu até olhar aqui para trazer para vocês. Lá no planner vai estar encontro 4, valores da sua bússola interna. Quer alguma coisa, não? Não? Ah, então tá. Vocês vão encontrar lá depois de uma página verdona, assim, vai estar bem verde. Vai estar o encontro 4 de vocês. Hoje a gente vai falar de valores, mas antes da gente entrar na ferramenta, eu quero explicar para vocês o que são os valores, afinal de contas, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas elas têm dificuldade para tomar decisões, para fazer escolhas, para se posicionar, né? Às vezes aparece uma oportunidade e não sabe o que escolher, não sabe o que fazer, enfim. E a maioria das vezes é só porque a pessoa não conhece seus próprios valores. Ela até assim tem noção, sabe? Tipo, isso aqui é importante para mim. A minha família é muito importante para mim. Ter crescimento profissional é muito importante para mim. Pessoas que, por exemplo, trabalham bastante, dificilmente. Eu, por exemplo, antes, eu priorizava o trabalho ao invés do treino. Eu fazia uma inversão de valores, né? Apesar de trabalho e também de saúde estarem entre os meus 5 valores, eu acabava sempre priorizando o trabalho. Isso denota que o trabalho é mais importante para mim que a saúde. Agora, do ano passado para cá, eu venho trabalhando para que não seja assim, porque sem saúde o resto não existe. Então, eu realmente me observo e me policio para que a saúde seja prioridade antes do trabalho. Então, a gente colocou como objetivo isso e quem tem me acompanhado tem percebido que eu vou treinar todos os dias. Porque, de fato, eu preciso entender isso, né? E quando eu tô com bastante disposição à minha energia, eu consigo trabalhar. Outro exemplo, uma pessoa, por exemplo, que trabalha aqui em Santa Catarina, numa empresa, ou trabalha como autônoma, como empreendedora, enfim. E ela recebe uma proposta para ela ir trabalhar lá no Nordeste, lá na outra ponta do Brasil, lá na outra pontinha mesmo. Que a gente sabe que é desafiadora, a passagem não é assim, R$1, né, para ir e voltar o tempo todo. Tem o desafio aí da logística, do tempo, enfim. Só que o que acontece? Essa proposta para essa mulher, ela é muito boa financeiramente. Ela traz para ela um grande crescimento profissional. Ela vai trazer para ela uma realização profissional, inclusive. E aí essa mulher aceita a proposta. Ela decide ir lá para outra ponta do Brasil para começar a trabalhar por lá, para executar a função dela lá ou empreender por lá, receber uma oportunidade, porque lá talvez a demanda está maior. E aí ela vai. E aí passa-se mais ou menos vou chutar alto, que nem precisa de tanto, uns 3 meses. E ela começa a perceber que ela está com uma tristeza profunda. Está angustiada, está frustrada, quase todos os dias se sente triste, sente a necessidade de ligar para casa todos os dias, de se conectar com a família o dia inteiro. Por que isso acontece? E aí, para piorar ainda um pouco mais, o tempo passa
E aí ela percebe que ela não consegue mais executar o trabalho dela. Ela não tem mais motivação para fazer aquilo que ela tanto amava fazer aqui no Sul. Ela não consegue mais ter vontade para levantar de manhã. Parece que perdeu o brilho, parece que perdeu a graça. Por que que isso acontece com essa pessoa, nesse caso, nesse case que eu estou trazendo para vocês? Porque ela não levou em consideração olhar para os valores dela antes de tomar essa decisão tão importante, que é sair daqui do Sul e lá para outra ponta do Brasil. E aí o principal valor dela era a família. E ela decidiu ir pelo dinheiro, pelo crescimento profissional. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Se para uma pessoa o dinheiro vem antes como valor, né? O crescimento vem antes como valor, não tem problema. Não quer dizer que ela ame menos a família. Quer dizer que ela não é apegada a ponto de renunciar a uma oportunidade porque vai ficar longe da família. Nesse caso, o valor era a família. E ela começa a sofrer. Ela começa a gente chama dentro da psicologia positiva de languishing, que significa definhando. A pessoa começa a definhar porque ela não enxerga mais propósito naquilo. Imagina, ela está desconectada, ela está sem conexão com as pessoas que são importantes para ela, que na linguagem do amor, eu não sei se a gente já falou sobre isso, tem as 5 linguagens do amor. Na linguagem do amor, o toque físico é muito importante. O tempo de qualidade com as pessoas que ela gosta é muito importante. E ela perdeu. Então, isso acontece porque a pessoa não se conhece. Às vezes, a pessoa ela trabalha como carteira registrada, CLT, e ela vê que todas as amigas dela empreendem lá na Genuína, estão todas crescendo, estão usando relógio bonito, óculos de sol top, porque eu não aguento mais ver isso e me segurar para não ir comprar uma coleção, né? E aí ela começa a ver que essa mulherada está empreendendo, está indo tomar café lá no Brasilis, se achando, tirando foto lá com a Kathleen, com o marido dela, ela não aguenta mais ver isso. Daí ela pensa, eu vou empreender também, porque eu também quero ter essa vida. E ela vai. Aí dá um mês, ela tá desesperada, surtada, parece que o pouco que ela sabia vender, ela desaprendeu. Por quê? Porque o valor dela era estabilidade. Ou seja, ela precisava contar com a garantia de no 5º dia útil ter o salário na conta. E empreender não é isso não, fia. Empreender é você, um dia assim, outro também, no boa sorte, vamos lá, fazer a minha parte, porque ninguém vai fazer por mim, né? Então, é só para ilustrar um pouco para vocês entenderem através de histórias como os valores influenciam a nossa vida. Os nossos valores são como nossa bússola interna. Eles realmente nos guiam. São eles que nos dão direcionamento. Então, quando eu preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha, analisar uma oportunidade, eu tenho que olhar para os meus valores. Se eu não olhar para os meus valores, eu não... Assim, eu falo olhar no primeiro momento porque você não conhece e vai precisar olhar. Eu já tenho consciência deles, então, quando uma oportunidade aparece, eu já automaticamente penso. Isso vai ao encontro, né, dos meus valores ou vai de encontro? Né? Ou seja, vai contra ou vai a favor? Isso vai chocar ou vai me machucar? Né? Vai me machucar ou vai ser bom para mim, favorável? Automaticamente. E quando você conhece os teus valores, que você já consegue olhar para eles para tomar decisões, fazer escolhas e analisar oportunidades, você passa a ser uma mulher com mais facilidade para se posicionar, para falar não, porque automaticamente você sabe se aquilo é importante para você ou não. Você sabe aonde que está o teu limite. Como a primeira pessoa que foi lá para outra ponta do Brasil, mas não sabia que o valor dela era família. Como aquela moça que pediu a demissão lá na carteira registrada, que ganhava bem e decidiu empreender, porque ela achou que ia ser mais fácil, que ia ser legal, que ela ia viver de cara aquela vida que ela via as mulheres vivendo, mas ela não considerava que o valor dela era estabilidade. E às vezes as pessoas descobrem da pior forma, que é quando elas vão para o jogo. Quando as coisas começam a acontecer, elas começam a perceber, putz, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou frustrada? Por que eu não estou gostando como eu achei que ia gostar? Não consegue nem encontrar a resposta. Não consegue nem entender o que está pegando no fundo. E é só os valores que foram, né, atritados, que foram confrontados, que foram machucados, feridos. Não levei em consideração, talvez eu nem conhecia. E aí, quando nem sabe que isso existe, não sabe nem que é porque o valor foi ferido. Tá fazendo sentido? Estão entendendo? Então, o propósito do encontro de hoje é que a gente identifique os valores de cada uma de vocês. Eu, por exemplo, um dos meus principais valores é liberdade.
Eu não entendia por que eu me sentia tão sufocada, tendo que bater ponto todo dia, prestar conta para os outros todo dia do que eu fazia, fazer as coisas de acordo com o que me pediu e não poder usar a minha criatividade para fazer. E isso era irritante para mim, me sufocava, me angustiava e eu não sabia por quê. Hoje eu entendo que o meu valor liberdade estava sendo totalmente ferido. Outro valor que é muito importante para mim é a integridade, a verdade. Então, se alguém traz alguma coisa para mim, uma oportunidade, qualquer coisa que eu vejo que não tem verdade ali, seja na oportunidade ou na pessoa, eu não vou, eu não faço. Se eu não sentir verdade, eu não faço proposta mentirosa, eu não gravo vídeo de mentira. Tudo que eu trago com verdade, porque verdade, integridade é um valor para mim. Justiça é um valor para mim. Então, eu prezo pelos meus valores e eles são inegociáveis. Então, não me traz nenhuma proposta indecente que vá ferir meu valor, porque eu vou dizer não. Por mais maravilhosa que seja financeiramente, se não tem integridade, eu não vou aceitar. Então, quando você só sabe lidar com isso quando você conhece o teu valor. Se você não conhece, você vai negociar. E aí o resultado é frustração, normalmente. Tá dando para entender? Ok? Beleza, então. Então, qual é a ideia hoje? A ideia é que a gente pare realmente para refletir sobre algumas perguntas que eu vou fazer para vocês. E eu quero que vocês realmente tragam as respostas sem pensar o que as pessoas esperam que vocês respondam. Não é para pensar o que as pessoas, o que a sociedade, né, espera que eu responda diante disso. É o que você espera responder. É o que é importante para você. Você precisa ser honesta para identificar os teus valores e depois fazer escolhas e tomar decisões mais assertivas no mundo lá fora. Ok? Eu não sei se vocês têm aí o planner de vocês com vocês, senão eu vou conduzindo aqui com as perguntas e respostas também, eu vou compartilhar a tela. E aí vocês vão respondendo, tá? Então, eu já vou trazer o compartilhamento da tela aqui para vocês também. E a qualquer momento, tem dúvida, pode ligar o microfone e me perguntar, porque quando eu compartilho a tela, eu não vejo vocês. Eu ainda não descobri como eu faço para continuar vendo vocês quando eu compartilho uma tela. Se alguém souber, inclusive, pode me ajudar, porque realmente eu não sei. Então, aqui, eu trouxe para vocês as perguntas. Vocês vão ver que lá no encontro 4 já está escrito assim: valores da tua bússola interna. Como você se motiva? O que é importante para você? Valores determinam as nossas atitudes. Todos os nossos comportamentos visam atender os nossos valores. O que isso quer dizer, Jô? Quer dizer que mas todo comportamento teu visa atender um valor teu. Quando a Amabile falou assim, ó, amanhã é meu último dia de home office, depois vai ser correria, vai ser isso, vai ser aquilo. Qual é o valor por trás? Quando ela tem a rotina dela, porque a gente sabe, né? Ela já trouxe o depoimento do Alcoólicos Anônimos dela, falando que ela é a viciada em organização, em agenda e tretê, né? Quando ela tá... tá ali, inclusive tá tudo ali atrás, né? O dossiê completo. Então, quando ela tá fazendo isso, executando, qual é o valor que tá por trás? Quando ela tá lá, anotando tudo, olhando para tudo, olhando a agenda, olhando o planner, olhando não sei o quê, qual é o valor que tá por trás? Todos os comportamentos, gente, por pior que sejam, porque, vamos lá, nós alimentamos os nossos valores, as nossas necessidades básicas emocionais humanas, de maneira positiva ou negativa. Lá no Em Mulheres, nós vimos as 6 necessidades básicas do ser humano: amor, conexão, significado, importância, variedade, conformidade, aquilo lá, né? E aí, o que acontece? Quando eu tenho um comportamento por trás, eu tô satisfazendo um valor meu que está ligado a essa necessidade básica, seja de maneira positiva ou negativa, né? Então, por exemplo, quando eu sei que eu tenho que acordar de manhã, mas eu simplesmente ignoro e não acordo, tem um valor por trás, tem uma necessidade por trás sendo suprida. Não importa se de maneira positiva ou negativa. Quando a Amabile, por exemplo, faz todo esse, né, planejamento dela, quando ela anota tudo, quando ela controla tudo dessa maneira, possivelmente o valor que está por trás é organização. Talvez seja disciplina, eu não sei, mas está atrelado a isso. E está atrelado à necessidade de conformidade, porque é passo a passo, é planejamento, é tudo muito certo. Apesar dela gostar da variedade, da liberdade, ela preza
em certo nível, pela conformidade que é a organização, planejamento e disciplina. Então, só para vocês entenderem que por trás de todos, exatamente todos os comportamentos de vocês. A Bruna, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela me trouxe, né, que ela pede discernimento para saber como contribuir mais. Ou seja, o valor dela é contribuição. De cara, eu já sei. Quando eu converso com vocês, eu já entendo o que é importante para vocês. E o que é mais legal para vocês aqui que empreendem e que estão até formando equipe? Quando você conhece os valores do teu colaborador, você vai conseguir conversar melhor com ele. Você vai conseguir negociar melhor com ele. Você vai conseguir dar um direcionamento melhor para ele. Você vai conseguir vender para pessoas quando você conhece valores dessas pessoas. Olha que interessante. Por quê? Olhando para o cenário de colaboradores, quando eu conheço os valores dele, ele vem me pedir alguma coisa, me pedir um aumento, sei lá. Se eu sei que o valor dele, em mais importante, é variedade, é viajar, ele gosta de viajar muito, ele gosta de, né, conhecer lugares, isso é muito importante para essa pessoa. Então, ela trabalha, ela vende e tal, e ela veio te pedir um aumento no fixo dela, sei lá. E você sabe que ela gosta muito disso. Você vai estimular ela através de fazer mais, entregar mais, se dedicar mais, usando isso para você poder viajar mais, aproveitar mais com a tua família, entende? Quando você conhece os valores da tua cliente, né? Quando você conversa um pouco com a pessoa e começa a entender o que é importante para ela. Quando você vai vender usando a linguagem do que é valor para ela, do que é importante para ela. Então, se ela falar para você assim, você está vendendo um carro, e a pessoa, você vai conversando com a pessoa e tal, dela se perguntar quantos filhos você tem. Tenho 4. Como é que é a tua rotina? A gente viaja bastante, vai pra praia, final de semana, lá. Vai perguntando. Aí você vai falar assim, então, eu tenho um carro aqui para te oferecer que tem uma porta-mala super grande, é um carro confortável, super adequado para viagem, com custo-benefício excelente. Percebe? Você vai conversando com a pessoa, vai entendendo o que é importante para ela, depois você vende para o valor dela, não para ela. Porque a necessidade que está por trás do comportamento e da decisão. Fez sentido para vocês? Deixa eu ver, enxergar vocês que eu não estou enxergando, só estou vendo uma pessoa aqui no canto. Deu para entender? Como isso impacta tanto em relacionamento quanto em vendas. E aí, gente, com o marido funciona super também, tá? Porque se eu conheço os valores do meu marido, quando eu vou negociar com o valor dele. Deu para entender? É tipo isso. Então, é por isso que é tão legal você ter relacionamento com as pessoas. Você se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Porque quando você conhece pessoas, você conhece a necessidade dela. E aí você vende a necessidade, né? E o que resolve a necessidade. É tipo isso. E vocês vendem para vocês mesmos o tempo todo, né? Porque vocês estão aí o tempo todo satisfazendo valores no final das contas. Então tá, vamos voltar aqui. Então, fiz a breve explicação para vocês entenderem. Agora eu quero que vocês pensem em um objetivo. Não importa se é um objetivo do trabalho, se é um objetivo da vida pessoal de vocês, um só. Quero que vocês pensem no aquele objetivo que vocês querem realizar. Esse ano, nos próximos, mas é um objetivo muito importante na vida de vocês. Quero que vocês pensem qual é esse objetivo e que vocês anotem ele aí. Pode anotar aqui no caderno mesmo? Pode. Depois de escrever o objetivo, eu quero que vocês escrevam logo em seguida por que ele é importante para você e o que a realização desse objetivo vai trazer para você. O que vai te proporcionar? Por que ele é importante e o que ele vai te trazer?
É foguete aqui, tá, gente? Uai, não me convidaram pra festa, não me convidaram pra essa festa pobre. Gente, isso é uma piada, tá? Um pedaço de uma música. Não era foguete? Hã? Não era foguete? Política? Foguete? Foguete. Era foguete, mas eu falei que tá tendo festa e não me convidaram pra essa festa pobre, que é uma música. Ah! Depois que vocês fizerem essa parte, eu quero que vocês caminhem para a segunda. Pense nas coisas que são mais importantes para você hoje. Você pode pensar ou pode até anotar elas aí, tipo, as coisas que são mais importantes para você hoje. E falando de modo geral, pense nas coisas que são mais importantes para você hoje. Pensei nas coisas que são mais importantes para mim, vou anotar. Em seguida, o que elas te proporcionam. Então, escreve a primeira e o que ela te proporciona. Escreve a segunda e o que ela te proporciona. Dúvidas, vocês podem abrir o microfone e me perguntar, tá? Após escreverem as coisas que são mais importantes para vocês e também o que elas vão trazer para você, eu quero que vocês já vão caminhando para a próxima. E na próxima, diz o seguinte: o que é mais importante para você na tua vida? Agora você vai pensar na tua vida como um todo e o que é mais importante para você na tua vida.
E qual é o sentimento que isso te traz? Esse que é mais, esse que é mais importante não é uma posição. Como? Falhou um pouquinho, Kathleen. O que é mais importante não é uma coisa só, né? O que é mais importante na tua vida hoje é uma coisa só. Mas aí Essa é uma coisa só. A anterior falava o seguinte: pense nas coisas que são mais importantes para você. Você podia trazer quantas você quisesse. E o que cada uma te proporciona. Agora é o que é mais importante para você na tua vida hoje e qual é o sentimento que isso te traz. Ok. Agora eu quero que você me diga por que isso é importante para você. Na próxima questão, essa é a pergunta. Por que isso é importante para você?
Agora, eu quero que vocês prestem atenção. A próxima diz assim: você pode se lembrar de um comportamento indesejado? Ou seja, algum comportamento que você tem, que você mantém, né, na tua vida, mas que é indesejado. Ou seja, você sabe que você tem esse comportamento, você sabe que você mantém esse comportamento, que de vez em quando ele vem, mas você não gosta dele. Ele não é desejado por você, ele é meio que impulsivo. Então, eu quero que você busque aí se lembrar de um comportamento indesejado que você tem, que você anote qual é esse comportamento indesejado. Depois, na sequência, eu quero que você responda. Se apenas esse comportamento, né, apenas lhe trouxesse algum benefício, qual seria? Então, você vai olhar para esse comportamento e pensar qual é o ganho secundário que eu tenho quando eu mantenho ele. Ou seja, qual é o benefício que esse comportamento indesejado, por exemplo, procrastinar a hora de acordar, o benefício é poder ficar mais um pouquinho dormindo. Não ir treinar, não cumprir a disciplina do treino, qual é o benefício que está por trás? Ah, eu posso descansar, eu posso trabalhar, eu troco porque eu estou trabalhando, percebe? Eu falei o meu exemplo lá no começo. Eu trocava, eu ficava trabalhando e não ia treinar. Então, qual era o benefício? Eu conseguia adiantar trabalho, eu conseguia trabalhar mais, porque eu não ia treinar. Então, coloca o comportamento indesejado e qual é o benefício que ele te traz. Porque todos os nossos comportamentos têm uma intenção positiva. E o que esse comportamento te proporciona, no final das contas? É difícil, é desafiador, é botar a cabeça para pensar e agora? Porque a gente não quer, né, expor para nós mesmas que tem um comportamento indesejado, que eu mantenho ele porque eu tenho um benefício, e no final das contas, o que ele de fato te traz? O comportamento. May it be an evening star, shines down. Dúvidas, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá? May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk alone, oh, how far you are from Agora, na sequência, o que vocês vão fazer? Agora diz assim, ó, descubra os seus 10 valores mais importantes com as perguntas mencionadas anteriormente. Vocês vão ler com calma as respostas de vocês.
e com um marca-texto ou com uma canetinha colorida, ou simplesmente vão circular, ou vão pintar, ou vão circular, né? Aquelas palavrinhas que traduzem valores. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, porque os valores, eles sempre são expressos de maneira subjetiva. Então, o que são valores? Justiça, integridade, família, saúde, liberdade. Liberdade é a única palavra que ela é um valor e também é um princípio. Quais palavras que não são valores? Amor, felicidade e segurança. Isso não é valor, isso é princípio, já nasce conosco. Agora, carinho, afeto, atenção, estabilidade, aí são valores. Realização profissional, realização pessoal, status, dinheiro, são valores. Estou dando alguns exemplos de valores para que vocês possam ler as respostas de vocês e destacar todos os valores, não só 10, podem destacar todos, porque depois a gente vai escolher quais são esses 10 valores para colocar na próxima etapa da atividade. Eu estou procurando aqui no meu material uma tabela de valores para mostrar para vocês. Quero ver se eu consigo trazer aqui. Acho que eu vou até procurar no Google, porque tá meio lento o meu Google Drive. Vou falar mais alguns valores para ver se vocês conseguem identificar. Amizade também é um valor. Esperança, fé, otimismo, são valores. O que mais que posso trazer para vocês? A integridade eu já falei, a justiça também. A liberdade no senso realmente assim, tipo, eu gosto de variedade, eu não gosto que me sufoque, eu gosto de poder decidir ir e vir. Tenho dificuldade com, por exemplo, bater ponto, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Que mais? Conhecimento, desenvolvimento pessoal, também são valores. Querer estar sempre buscando, né, essa evolução. Aqui são alguns valores que eu estou trazendo para vocês. Vão circulando aí, se vocês tiverem dúvida, Jo, isso aqui é um valor ou não é? Abre o áudio e pergunta. E quem tiver dificuldade também pode trazer tudo, tá? Pode trazer tudo, que aí eu vou falar para vocês. Se pode ler a resposta para mim, que eu vou falar, isso aqui é um valor, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Então, fiquem bem à vontade. Se sentir confiante. Se sentir confiança? Você se sentir confiante, se isso é um valor? Autoconfiança não é um valor, porque é algo que é internalizado, né? Agora, confiança, sim. Se eu não confio, eu não tomo essa decisão. Autoconfiança é teu com você mesmo. Agora, o que traduz esse valor é confiança. Afinidade, Jo. Afinidade pode ser intimidade ou pode ser conexão. Mas se quiser deixar a palavra afinidade, pode, porque você sabe o que ela significa para você. Então pode deixar. Honestidade e verdade seriam a mesma coisa? São similares, mas não são a mesma coisa. Então pode manter os dois. Fé. Fé é um valor. Então, o confiante, se sentir confiante, é quando a gente ficou um pouco nebuloso. Eu entendi que a confiança tem a ver com confiar em alguém ou em alguma situação, né? Confiar naquilo. É que a externo. autoconfiança é teu com você mesma, né? Como é que, assim, por exemplo, depende do significado que você está dando para a palavra. Quando você vai precisar tomar uma decisão e está envolvendo a tua autoconfiança, se você não sente autoconfiança, você não faz? Não tem como, entende? Porque nem sempre a gente vai se sentir autoconfiante de cara quando a gente recebe um novo desafio. Percebe? Porque isso é teu. É algo que é um recurso interno teu.
Agora, não confiei na pessoa, não senti confiança nessa pessoa, ou nessa situação, ou nessa oportunidade. Aí é um valor, porque é uma bússola que te guia no mundo aqui fora. Então, meio que ele estaria relacionado, se eu falo que, porque eu vou me sentir mais confiante, teria a ver com coragem? É. Coragem também é um estado emocional, né? Aí precisa sempre entender assim. Quando você vai tomar uma decisão, você consegue colocar a coragem como um fator para você decidir, isso aqui me traz coragem ou não? Não, porque é um estado emocional. Então, não é um valor também. Não, porque coragem depende de. Não. Vamos lá, quando eu recebo uma oportunidade nova de trabalho, às vezes eu aceito sem coragem, é de aquele ditado vai com medo mesmo, né? Porque é um estado de espírito, é um estado emocional. Agora, por exemplo, determinação, isso é um valor. É importante para mim, eu sou muito determinada. Segurança. Segurança não é um valor, é um princípio, já nasce com você e você nunca vai encontrar aqui fora. Agora, estabilidade, sim. Autonomia. Autonomia, sim, tá atrelado à liberdade. Independência também, então, né? São tipo sinônimos. Independência e autonomia estão atrelados ao valor da liberdade. Aí você pode ou deixar essas palavras porque elas fazem sentido para você, ou usar só liberdade que traduz tudo. Liberdade é a única que é um princípio, mas também a gente pode considerar um valor. Solidariedade, fé, otimismo, integridade, família, amizade, desenvolvimento pessoal, responsabilidade e perseverança. São todos valores, Bruno, tá perfeito. Aqui tem 9. Ah, eu não consegui, Jô, encontrar 10. Cheguei a 9. Perfeito, tá? Então, qual é a próxima etapa? Eu pintei tudo, o que eu acho que é valor. O que eu identifico como valor. Que realmente, assim, eu percebo, quando eu vou tomar uma decisão, isso aqui é importante para mim. Quando eu vou fazer uma escolha, isso aqui é importante para mim. Pintou todos? Agora a próxima etapa é listar os 10 que você considera os mais importantes para você. Não que os outros não sejam, mas esses são os mais importantes. Então, agora a próxima etapa é listar os 10. Jô, não consegui listar 10, não tem problema. Mas você precisa buscar chegar lá, perto pelo menos. No mínimo 5. Autorrealização tem a ver, é um valor? Como é a palavra, desculpa? Autorrealização. Autorrealização está atrelado à realização pessoal. Então, você busca se realizar pessoalmente quando você executa uma tarefa. Então, quando você recebe uma oportunidade, você analisa: isso vai me realizar como pessoa ou não? Então, sim. Equilíbrio emocional, é? Não, porque isso é um estado, é emocional, né? Não é não, você não consegue analisar assim, ai, será que isso aqui, eu vou tomar essa decisão, será que isso aqui vai afetar o meu equilíbrio emocional? Você não tem como prever, né? Porque a gente não controla as pessoas, a gente não controla o mundo. Confiança e segurança. Então, confiança, sim. Segurança, não. Porque segurança é princípio. Você pode estar na empresa que... tipo, você pode estar na melhor empresa do mundo. Ela não vai te oferecer segurança. Pode acontecer alguma coisa a qualquer momento e o negócio lascar. O melhor banco para você guardar a tua reserva de emergência. Não é seguro. Pode acontecer alguma coisa da noite para o dia e lascar com tudo. Segurança, você que se dá. Porque é a tua interpretação da realidade. Agora, estabilidade é um valor. Segurança é um princípio, é um estado emocional, uma necessidade emocional que você já tem com você, mas todas as tuas buscas no mundo aqui fora visam suprir, ok? Então não é valor, mas estabilidade sim, estabilidade é um valor. Se isso não me oferece estabilidade, eu não vou aceitar. Vão perguntando, pode mandar no chat, pode ligar a câmera, o áudio. Saúde e bem-estar são algum valor? São Os valor? dois são valores. Os dois são valores. Tanto saúde quanto bem-estar. Que não necessariamente eles são iguais, né?
bem-estar, por exemplo. Eu vou lá no café da Ale. Eu sinto bem-estar? Eu me sinto bem ali? Me traz bem-estar? Traz. Então, eu vou mais vezes. Agora, saúde está atrelado a exames em dia, eu sou muito preocupada com isso, eu levo isso a sério, faço atividade física, né? Existe valor, os valores, eles nem sempre nascem com a gente, tipo, a gente desenvolve na infância, pode desenvolver eles depois de adulta, né? Tipo, sofreu alguma coisa e criou alguns traumas ali, e resolveu olhar mais para a saúde, por exemplo, se torna um valor? Exatamente. Os nossos valores, eles são concebidos desde a nossa infância, através dos nossos pais, criadores, educadores, professores, ou seja, são sim formados desde a nossa infância, mas eles também mudam de acordo com as circunstâncias da tua vida. Uma mulher, por exemplo, que era solteira e casou, o valor vai mudar um pouco. Uma mulher agora que ela estava casada e sem filhos e teve o primeiro filho, muda totalmente, entendeu? O valor. Por exemplo, meu valor é liberdade. Quando eu tiver filho, eu vou precisar entender como que eu consigo, mesmo assim, viver a minha liberdade, porque senão eu vou ficar frustrado. Então, eu já penso nisso desde hoje. Não vou querer ser a mãe louca que quer dar conta de tudo sozinho. Vou precisar ter um momento para eu respirar. Nem que seja o momento de fazer o número 2 no banheiro, né, gente? Mas eu vou precisar. Por quê? Porque meu valor é liberdade. Entende? Então, sim, muda. Eu sofri um trauma, alguma coisa, mudou meu valor. Sei lá, minha vida ficou em risco. Agora, minha saúde é muito importante para mim. Então, sim, pode mudar sim. É muito difícil que mude muito. Então, quando que muda na minha vida adulta? Diante de uma circunstância de vida, né? Diante de ritos, rituais. Por exemplo, casei, tive um filho, ou sofri um acidente grave, ou perdi alguém da família que eu amava muito, são acontecimentos importantes que podem mudar valores. Não é assim, por qualquer coisa eu mudo os meus valores, ok? Então tá, conseguiram listar aí? Os valores podem mudar com... tá, respondi, né, Lu? É a mesma pergunta aqui que já emendei o que a Kathleen perguntou, junto com a tua pergunta, nem tinha visto, mas tá ok. Então é isso aí, podem mudar, sim, mas não assim, tipo, hoje eu decidi que isso não é mais um valor para mim. Não é assim, né? A gente muda de escolha, a gente muda de gosto, tipo, eu não gostava de cebola, agora eu gosto. Isso não tem nada a ver com os meus valores. Eu vou continuar gostando de comer bem, entendeu? Então, não tem a ver com isso que eu quero que vocês entendam. Ok, então, já listaram os 10. Agora o próximo passo é, olhando para esses 10 valores, ou quase 10, que eu vi que a Bruna deu 9, né? Vocês vão escolher os 5 mais importantes. E é assim, ó, o 1 é o top, entendeu? Não quer dizer que os outros não sejam. Mas o primeiro é o top. Por exemplo, meu primeiro valor, hoje, né, circunstâncias da vida que foram decisivas para mim, fizeram eu crer que meu valor mais importante hoje é fé, é Deus em primeiro lugar. Aí depois é saúde, depois é família, depois é trabalho. Então, hoje eu tenho clareza disso e mudou sim nos últimos tempos. Então, eu quero que vocês analisem os 10 de vocês e vocês listem quais são os que são os 5 mais importantes, do primeiro mais importante, depois o segundo mais importante, o terceiro, o quarto e o quinto. Ô, Ju, Oi, Lu? mas tipo assim, os 5 que a gente tem que listar, né? É para fazer de acordo com o que a gente vive hoje, né? É o que é valor para você? Eu não entendi tua pergunta. É porque, tipo assim, por exemplo, né? Vamos dizer que tem bem-estar, assim, né? Bem-estar, tipo, meu, e tem empatia. Tipo, o que eu gostaria, por exemplo, seria primeiro pensar em mim, depois no outro, né? Mas, por exemplo, hoje em dia eu tenho a consciência que muitas das vezes eu penso mais no outro do que em mim. Só que eu gostaria que fosse ao contrário. Empatia não tem a ver com você não conseguir se priorizar. Aí que tá.
eu tenho uma capacidade empática muito alta. Então, quando eu vou conversar com alguém, eu tenho a capacidade de me colocar no lugar. Por exemplo, eu vou conversar com a Bruna. Eu vou me colocar no lugar da Bruna. Eu vou tentar olhar com os olhos dela, sentir como ela está sentindo. Vou realmente me colocar no lugar dela. Isso não quer dizer que eu vou colocar ela em detrimento de mim. Não quer dizer que eu vou priorizar ela em detrimento de mim. Quer dizer que eu tenho capacidade empática. Entende, Lu? Então, se hoje você tem empatia, que você tem facilidade para se colocar no lugar das pessoas, é empatia. Agora, colocar as necessidades da pessoa acima das minhas, isso tem a ver com baixa autoestima. Isso tem a ver com necessidade de aprovação. Aí é outro departamento, tá? Aí a gente precisa olhar para isso com mais carinho e atenção. São duas coisas, estão interligadas sim, mas são duas coisas totalmente separadas. Você tem empatia a ponto de colocar a necessidade do outro acima da tua. Então, assim, empatia pode sempre ser teu valor. O que você precisa aprender é não colocar os outros acima de você sempre. Entendi. Entendeu? Não quer dizer que vai mudar, quer dizer que você vai aprender através de buscar desenvolvimento pessoal, se conhecer, sanar essa tua necessidade de aprovação, de reconhecimento. Por que eu faço isso? Porque eu sou uma agradadora. Lá nos sabotadores, provavelmente deu muito alto o sabotador que está sempre querendo agradar as pessoas, que está sempre querendo fazer pelos outros. Entende, Lu? Uhum. Então, que a gente precisa neutralizar esse sabotador. Mas a empatia é maravilhosa. Ela pode, inclusive, te trazer muitos benefícios. Que, tipo assim, eu olhando, assim, os valores, tipo, de certa forma eu olhei isso como algo ruim, sabe? Só que, no caso, é pra olhar como algo bom, né? E isso é algo maravilhoso. O que você precisa trabalhar é o teu interno, né? Que é o quê? Poxa, eu sou tão empática que eu coloco a necessidade do outro acima da minha. Aí você precisa resolver esse pontinho. Entendi. A empatia é maravilhosa. Através da empatia, você consegue ajudar muitas pessoas. Você consegue, aqui a Bruna colocou nos valores dela, solidariedade, por exemplo. Você vai ser uma pessoa muito solidária, porque você consegue ter empatia para se colocar no lugar das pessoas e ajudá-las. Mas isso não significa que você se deixa de lado, significa que eu e a outra pessoa, não a outra pessoa em detrimento de mim. Deu para entender? Uhum, entendi. Então, pode deixar como um valor. Você só precisa resolver essa questão inconsciente aí de por que eu tenho que agradar as pessoas o tempo todo. E isso pode estar atrelado aí o que a gente já conversou com relação aos teus pais e tudo mais, tá? Que pode ser que no decorrer dos próximos acontecimentos da tua vida vá sendo neutralizado automaticamente também. Sim. Jo, Pode falar. qual é o valor que se encaixa com o desejo de contribuir com as pessoas à nossa volta? É contribuição. É contribuição mesmo? Ah, tá. Contribuição é um valor. Eu quero contribuir, eu quero entregar, eu quero ensinar. A contribuição, ela pode ser expressada de várias maneiras. Pode ser através da solidariedade, pode ser através de ensinar algo, pode ser através de participar de ações, de ONGs. Contribuição é muito amplo, então pode colocar contribuição. Que é esse querer ajudar as pessoas, né? Querer ajudar as pessoas é contribuição. Mais alguma dúvida? Ok, então, o que vai acontecer? Esses 5 valores que vocês listaram, a partir de hoje vocês vão colocar eles num post-it e colocar junto lá no mural de vocês, da Mabel, dá para ver daqui, né? Ou em algum lugar que vocês possam olhar todos os dias até decorar. Porque esses 5 valores são as coordenadas da bússola interna de vocês. É isso que guia as tuas decisões, as tuas escolhas, quando você vai ponderar alguma coisa, quando você vai se relacionar com alguém. Por trás dos teus comportamentos estão esses 5 valores. E aí, quando você for para o mundo lá fora, tiver que fazer uma escolha, tomar uma decisão, analisar uma oportunidade, lembra dos teus valores. Isso vai ferir meus valores?
Ou isso vai satisfazer os meus valores? Aristóteles já fala, né? Imagina, ele é muito antigo. E ele já falava que para ser feliz, eu preciso usar os meus recursos positivos na potencialidade máxima, usar os meus talentos na potencialidade máxima e satisfazer os meus valores. Essa frase dele eu acho incrível, eu amo essa frase, né? Então, para você ser feliz, você precisa usar os teus talentos na potencialidade máxima e satisfazer os teus valores. Então, se hoje você está com algum sentimento de frustração, de insatisfação, dá uma olhada. Pode ser que o que você está vivendo está ferindo algum valor teu. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja lá o que for. Pode ser que está ferindo um valor muito importante teu. E aí está causando sentimentos, emoções desagradáveis, negativos. Então, esses 5 valores, hoje vocês precisam gerar clareza dele, colocar em algum lugar que vocês possam ver diariamente até decorar. Pode colocar no celular para consultar sempre, mas é muito importante que vocês olhem para eles a partir de agora, quando vocês precisarem tomar decisões e fazer escolhas. Para mim, quando eu descobri os meus valores, foi tipo uma virada de chave, porque foi junto com a ferramenta que eu vou aplicar em vocês ainda, que é o inventário de talentos. Então, eu descobri que os meus talentos eram esses. As pessoas diziam que eu fazia isso aqui muito bem. E, cara, isso aqui são os meus valores, eureka, entendeu? O que eu tô fazendo, vivendo o que eu tô vivendo? Eu preciso mudar a minha vida. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Lógico, né? Lógico. Acima de tudo, crença. Crença, Jesus abençoado. Foi realmente ressignificar a crença, que é aquele áudio que eu trouxe para vocês gravarem e ouvirem de uma maneira muito louca e desenfreada, para realmente, por repetição, ressignificar as crenças de vocês. Então, quem me mandou, eu já validei, já dei feedback, já dei retorno, acredito que eu não estou devendo nada para ninguém, né? Então, para vocês entenderem, coloquem isso lá. E aí eu trouxe uma tarefinha para vocês aqui, que é reconhecer os teus valores e fazer algo por si mesma que atenda algum deles. Então, o que eu quero que vocês façam nos próximos dias? Que vocês façam algo, uma atividade, que atenda um dos seus valores, ou mais de um, e que vocês compartilhem lá no grupo. O que vocês estão fazendo e qual valor vocês estão satisfazendo e como vocês se sentem quando vocês fazem alguma coisa para satisfazer um valor de vocês. Por exemplo, eu vou pegar o da Bruna aqui, porque o da Bruna ela mandou a lista inteira, né, Bruna? Então, por exemplo, um valor aqui da Bruna, quais são teus 5 principais valores, Bruna? Fala aí, eu digito aqui pra gente. Tá. São família, Uhum. fé, integridade, solidariedade e desenvolvimento pessoal. Top. Então, por exemplo, a Bruna pode ir no culto. É culto? O teu é culto, né? A Bruna pode ir no culto essa semana e falar pra gente: olha, hoje eu vim no culto porque eu vim satisfazer meu valor da fé e eu me sinto assim quando eu estou aqui. Hoje ou melhor ainda, porque o culto você vai, né? Agora, o melhor ainda, eu planejei um jantar em família, todo mundo na mesa, com uma mesa posta, eu fiz uma comida que a gente gosta de comer, para satisfazer meu valor de família, e eu tô me sentindo assim, e as pessoas que eu amo, eu percebi que se sentiram assim. Deu para entender? Então, eu quero que vocês peguem um desses valores, desses 5 valores, e que vocês realizem uma atividade e que vocês compartilhem com a gente lá no grupo. Para vocês se perceberem. É ir para ação mesmo, para a prática, para vocês perceberem como é no meu dia a dia, quando eu faço coisas que satisfazem os meus valores. Se for olhar os valores da Bruna, o trabalho dela satisfaz os valores dela. A frequência com que ela ou na verdade não é frequência, é relacionamento com Deus, está atrelado ao valor. A forma como ela, né, até trabalha com o marido, tá fazendo o valor da família. E se vocês forem olhar para os meus também, tudo que acontece está totalmente interligado. E isso é muito legal, porque você olha para os teus valores, você olha para a tua vida e pensa: gente, e não é que de verdade tudo que eu faço é para satisfazer os meus valores, porque é assim que a gente percebe. E se por acaso hoje tem alguma coisa que você faz que está indo contra, é por isso que você não está se sentindo bem, que você não está se sentindo realmente feliz, realizada, completa. E aí o caminho é o caminho de volta. É entender o que está ao meu alcance que pode ser feito para que eu realmente satisfaça os meus valores. Porque não dá para viver uma vida que você vai ficar o tempo todo se ferindo, se machucando, né? É como o caso da Lu ali que a Lu trouxe antes. Meu valor é empatia, mas ele está me machucando porque está passando do limite que é saudável. Então tem que tomar bastante cuidado com isso.
Então, eu quero que vocês façam essa atividade e compartilhem no grupo. Aí, eu vou compartilhar com vocês um teste. A Ale já fez, porque ela fez o treinamento, que eles, o mesmo treinamento que eu fiz, que eles pedem para fazer esse teste. Cara, eu já fiz 2, 3 vezes esse teste meu e ele só mudou a ordem. As forças não mudaram. O que eu vou pedir para vocês é para vocês fazerem. Eu vou mandar no grupo depois, tá? Na realidade, tá aqui já no planner. Tá autoclicável. Mas eu vou mandar no grupo para vocês também. Então, vocês não precisam se preocupar, porque eu vou mandar no grupo. É uma ferramenta, é um teste comprovado através de estudos, que ele identifica as tuas forças de caráter. Como assim, Jô? São as tuas forças de assinatura, é a tua essência puramente, é recurso que está em você desde que você nasceu. Aquilo é teu. Vamos ver aqui. Assim, o que são forças, né? Por exemplo, força é fé, é otimismo, é integridade, é humor, é amor, é liderança, é trabalho em equipe. Isso são forças de assinatura, são exemplos. Olhando para mim, para o meu trabalho, para o que eu faço, o que vocês acham e o que vocês chutam que é uma força minha? Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu estou querendo explicar. Eu não entendi. Contribuição, Jô? Contribuição é um valor. Contribuição é um valor meu que está interligado com uma das minhas forças. E aí, Ale, você que já fez? Não entendi nada. Eu já te explico, Kathleen. Só deixa eu primeiro ver se todo mundo está entendendo. Eu vou explicar para todo mundo junto. Não, Ale? Não? Então, as forças, Kathleen, as forças, o que elas são? São recursos positivos, ou seja, são talentos teus, mas que eles já nascem com você. A pesquisa feita, ela traz 24 forças. E essas forças estão interligadas com virtudes. Virtudes do ser humano. Todo ser humano é virtuoso. E dessas virtudes nascem as forças de caráter, porque está em você. E são 24, que se originam das, acho que 6 virtudes. Então, quais são as minhas forças? Liderança é uma das minhas forças. Trabalho em equipe é uma das minhas forças. Amor é uma das minhas forças. Então, você vai olhando para as forças e vai percebendo que realmente, né? Integridade é uma das minhas forças. E o que acontece? Quando eu descobri as minhas forças, junto com os meus valores e os meus talentos, eu juntei tudo isso para mudar totalmente a minha vida profissional. Foi quando eu saí lá do CLT e passei a empreender com treinamento. Porque eu descobri que o meu sonho de criança era ser professora. O meu valor era contribuição, eu queria ajudar, né? Queria fazer mais. Liberdade, caraca, o que eu tô fazendo dentro de uma empresa. Aí eu olhei para as forças, tinha amor, tinha liderança, tinha trabalho em equipe, tinha integridade. Eu juntei tudo aquilo e as pessoas diziam, nossa, você é muito boa em ensinar, você se comunica muito bem. Eu pensava, da onde, gente? Eu não mando áudio no WhatsApp, eu me comunico com quem? Só isso no pessoal, né? Mas eu ouvia isso, eu pensava, gente, como é que as pessoas estão vendo isso em mim que eu não vejo em mim? E aí, eu juntei tudo como se fosse um dossiê para ter a coragem de sair do CLT e começar a empreender dando treinamentos. Então, foi basicamente isso a minha história, claro, para conseguir ter a coragem de eu trabalhar crença, que daí está muito mais enraizado. Então, eu vou mandar para vocês um teste que vocês vão responder e vai trazer para vocês um relatório com as 24 forças, mas as 5 primeiras são as tuas forças de caráter. Aquilo que está em você, é teu. Você não precisa se esforçar, aquilo é nato, é natural. E aí você vai dizer assim, Jô, minha quinta força deu amor e eu não sou muito amorosa, sou até meia fechada. Então, qual vai ser o teu desafio depois? Você pensar como eu posso usar mais a minha amorosidade na minha vida pessoal e profissional. Porque se o resultado deu, é porque está em você. A liderança. Quando eu descobri as minhas forças, essa foi o passo seguinte que eu vou fazer com vocês também. Como eu uso mais no meu dia a dia a minha liderança, tanto na vida pessoal quanto profissional. Como eu posso usar mais isso? Como eu posso usar mais o meu amor? Como eu posso colocar amor quando eu me relaciono com as pessoas? Quando eu executo o meu trabalho? Quando eu vou ajudar alguém? Então, a empatia está totalmente ligada com a minha força do amor. Quem tem amor pelas pessoas, normalmente é muito empático. Então, só para vocês entenderem que quando der o resultado, vai trazer a palavrinha, que é a força, e a explicação.
Então, vocês podem ficar tranquilos que vai estar bem completo, tá? E aí, o outro passo que eu vou deixar para vocês, que está aqui, é o seguinte: vocês vão fazer uma pesquisa de talentos. Vão perguntar para as pessoas no que você é boa e o que você faz muito bem feito. Então, vocês vão ver que vai ter aqui a instrução no planner sobre como preencher os passos iniciais do VIA, para que vocês possam ter o resultado de vocês. E aí, eu vou mandar lá no grupo para vocês, que vocês vão precisar mandar uma mensagenzinha para as pessoas, dizendo mais ou menos assim: fulano, eu estou participando de uma mentoria para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal. Aí vocês vão falar com a linguagem de vocês. E eu estou fazendo uma pesquisa sobre os meus talentos. Eu gostaria muito da tua ajuda. Eu gostaria que você me dissesse no que eu sou boa. O que você acha que eu sou muito boa? O que você acha que eu faço muito bem feito? Você vai mandar para as pessoas que você ama, que você confia, pessoas que te conhecem, né? Você não vai mandar para a amiga que te conheceu ontem. E aí você vai receber as respostas. E eu preciso que vocês mandem para pelo menos 5 pessoas. E aí a gente vai fazer um inventário de talentos no próximo encontro. A gente vai olhar para os valores, a gente vai olhar para você, para a tua autopercepção, vai olhar para o que as pessoas responderam a teu respeito. E a gente vai identificar quais são esses talentos que Aristóteles fala, que para eu ser feliz eu preciso usar esses talentos na potencialidade máxima e satisfazer os meus valores. Porque aí está o teu propósito de vida. Nós, no próximo encontro, vamos descobrir propósito, legado, missão de vida. É com isso que a gente vai entrar em contato. Então, agora a gente está começando a entrar em mares profundos. Por isso que eu precisava, já que vocês começassem já a trabalhar a crença, sabotador, matar as frangas, né? Porque se tem franga na hora de definir o que você é boa, a franga começa a te matar antes. Então, por isso que todo o processo foi construído para primeiro mentalidade, primeiro travas, bloqueios, para a gente já ir limpando o terreno, para a franga entender que quem vai ciscar é a gente, não ela. Então, esse é o propósito, tá? Então, o que vocês vão fazer para o próximo encontro? Escolher uma atividade que satisfaça o valor de vocês, compartilhar no grupo e falar qual é o valor, qual é a atividade que você está fazendo e como você se sente. E se quiser falar de como as pessoas reagiram também, você pode. Por exemplo, aqui tem um valor chamado solidariedade. Você é solidária com alguém, eu vou lá comprar um prato de comida e vou sentar com a pessoa e vou jantar com aquele morador de rua. Vou perguntar sobre a vida dele, o que ele faz, como ele foi parar ali. Vou jantar com a pessoa. Não sei se vocês acompanham o Indavírus, que é o Gustavo Metzner. Ele compartilhou essa semana que ele estava em Curitiba, né? E aí ele acabou saindo tarde e tal, foi na padaria comer, e aí os moradores pediram para ele um prato de comida, e ele foi comprar. E aí ele pensou assim, eu vou jantar e eu levo lá. Ele pensou, não, vou pegar o meu e eu vou jantar junto com eles. E ele sentou na calçada, pediu permissão, e ele sentou na calçada e jantou com os moradores de rua, e não julgou, não apontou, só perguntou, só conversou com eles. Então isso é ser solidário, né? É ser solidário, é ser cristão. Cristão não nega um prato de comida para quem está precisando, né? Então, só queria trazer para ilustrar para vocês o que é, né? Como eu vou exercitar. Isso é o primeiro. O segundo é fazer o teste, para ter as tuas 5 forças, porque a gente vai usar no próximo encontro. E o terceiro é fazer a pesquisa com as pessoas, pelo menos 5. E aí você vai anotar os resultados, porque você vai precisar dos resultados no próximo encontro. Certo? Alguma dúvida? Não? Não. Tá, aí o que eu vou fazer? Vou deixar para vocês lá no grupo, tudo certinho, explicando isso aí, tudo que eu tô falando. E aqui tem indicação, de novo, de um filme, A Grande Virada, que vai inspirar você a ressignificar a tua vida, transformando dores e dificuldades em combustível para acreditar em si mesmo e realizar teus sonhos. E esse aqui hoje vai casar muito com a Lu. O livro A Coragem de Não Agradar. Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Então, A Coragem de Não Agradar é um livro que fica super recomendado para vocês. Inclusive, vou fazer mais uma indicação que eu acho que não está aqui. Deixa eu ver. Peraí. Não está aqui. Talvez eu já vou indicar isso nos próximos encontros, mas daí a gente indica de novo, não tem problema. A Coragem de Ser Imperfeito. É um documentário da Brené Brown, que está na Netflix. Ela é autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Lu, anota também, tá? Para você ler A Coragem de Ser Imperfeito. Também é um livro que eu te recomendo. E lá no Netflix vão procurar documentário Brené Brown para vocês lerem o documento, para vocês assistirem o documentário dela, que ela fala sobre isso.
Comprou esse, Lu? Perfeito. Então lê. Faz um estudo de caso desse livro. E aí, então, tem ainda mais o documentário e mais esse livro que eu deixei indicado aqui hoje, tá? Para vocês poderem mergulhar nesse universo de não serem mais agradadoras, né? Não Ô, por João. recompensa emocional. Oi, quem tá Como é que quem tá... você escreve ali o documentário de quem? Ah, tá. Vou digitar aqui para vocês, ó. Brené. Eu acho que é assim, ó. Coloquei aqui no chat, só que tá bem lento, tá? Aí, ó. Eu acho que é assim. Se não for assim, o Google vai dizer assim para vocês. Tá. Você quis dizer. O Google vai corrigir, certamente, mas eu acho que é assim que escreve. E aí, então, recomendo que vocês assistam, é bem legal, tá? Tem conteúdo dela, muito conteúdo dela na internet também, o livro dela é muito bom. Ficam as recomendações. Então, hoje, em resumo, nós identificamos os nossos valores, que são a nossa bússola interna, que são concebidos desde a nossa infância e que podem mudar no decorrer da vida por circunstâncias, né, muito importantes que acontecem conosco. Não mudam assim, tipo, vou mudar de ideia como eu mudo de calcinha. Não é assim. Mas pode mudar. E nós vamos também adentrando agora para uma próxima etapa da nossa mentoria, que é olhar para os nossos recursos positivos. Hoje já foi isso, tá? Valores são recursos positivos, todo ser humano tem. Então, nós já começamos agora a entrar nisso. Então, o que nós fizemos? Nós primeiro olhamos para travas, bloqueios, crenças que eram limitações, né? Eram emoções negativas, aprendemos a lidar através dos pensamentos disfuncionais. Aí aprendemos a gerir melhor o nosso tempo, para que a gente tenha mais paz mental. E agora nós vamos entrar nos recursos positivos, que é bem gostoso. Vocês vão gostar bastante de descobrirem mais sobre vocês mesmos. Então, essa é a caminhada até aqui, ok? Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, como foi o encontro de hoje e o que vocês levam hoje, como foi para vocês, o que vocês levam de aprendizado, enfim, o que significou o encontro aí de uma maneira bem breve, para não ficarem também numa tortura aqui, né? Então, vamos lá. Quem começa? Quem gostaria de começar? Falar um pouquinho. Assim, Pode. foi bem difícil para mim, porque tinha que escolher 10 e eu achei só 9. Tá Eu achei só 9 e 2 ainda se repetiu, que tinha a ver com liberdade. E eu também percebi que a franga começou a falar, né? A gente chama franga, mas eu aprendi que é um bloqueio emocional que eu tenho, que é de autoimagem. Quando você falou para a gente fazer a pergunta lá para as pessoas, né? Que as pessoas, tipo, meu namorado até às vezes fala, né, que eu tenho algumas características e tal, e eu não acredito. Às vezes a pessoa pergunta, quais são os teus valores? O que tu é boa, muito boa em fazer? E eu fico assim, travada, porque eu acho que eu não sou... eu acho que eu não sou boa em nada, né? Então, isso é um desafio para mim. Vamos ver o que vai suceder nessa semana. Vai ser surpreendente. As pessoas, em geral, assim, as mentorias que eu já entreguei, a mulherada até se emociona, porque não espera, muitas vezes, receber o que recebe, né? Então, acredito que vai ser muito legal, Kathleen. Vai ser um exercício maravilhoso para você. É isso aí. Bora se permitir. Mandar para muita gente, para coletar muito dado. Quem mais? Obrigada, Kathleen. Olha, eu, na verdade, é uma coisa que é um pouco difícil para mim. Tem que mudar essa palavra, né? Mas desafiador. É desafiador. O que eu sou boa, sabe? Mas desde sempre, se não é uma coisa que é de agora. Quando uma pessoa me pergunta, Amabile, no que tu é boa? É muito desafiador eu saber no que eu sou boa. Eu acho que eu vou descobrir muito mais quando eu fizer essa entrevista com as outras pessoas, que eu vou olhar, vou refletir e vou pensar, é isso mesmo, sabe? Talvez seria um ponto a melhorar. Não sei se tu tens alguma indicação do que talvez eu poderia fazer para melhorar esse ponto. Tu acha que, não sei, o que tu diz sobre isso, da gente não conseguir talvez se descrever às vezes? Ou, por exemplo, assim, saber os valores, sabe? Tu perguntou, eu fiquei viajando ali, eu só estava esperando tu falar, e eu tentei tirar alguma coisa da minha cabeça, mas no fim não sei quase nada. Conseguiu listar 5? Sim, um pouquinho mais, Na verdade, eu listei 9. Tá, daí vocês escolheram 5, né? Todas escolheram 5.
Isso Sim. ficou claro para vocês, né? Sim. Então, tá. Então, puramente, você tem essa questão aí também, né? Muito parecido com o que a Kathleen trouxe. E é exercitar, né? Você policiar teu pensamento, entender que todo ser humano tem talento, tem recurso positivo. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas você fazer essa pesquisa com as pessoas para trazer isso para a tua consciência, para você reconhecer, né, teus recursos positivos, você vai fazer o teste, você vai ver que você tem muita coisa boa em você. E aí depois, no próximo encontro, o desafio vai ser exercitar isso. E aí a gente vai trabalhar bem a fundo essa tua capacidade de conseguir reconhecer em você o quanto você é boa. E não se preocupe, porque isso não é uma exclusividade tua. Muitas de nós temos essa dificuldade de enxergar em nós no que somos boas. Então, quando vem a pergunta, no que você é boa? Aí trava. Putz, o que eu sou boa, cara? Porque a gente foi ensinada desde muito pequena, desde muito novinha, que quando você fala no que você é boa, você tá sendo arrogante. Você não tá sendo humilde, né? E aí começa a vir um confronto. Então, quer dizer que se eu falar no que eu sou boa, falar dos meus talentos, das minhas qualidades, eu vou ser arrogante, eu não vou ser humilde. Então, as pessoas não vão gostar de mim. Então, eu prefiro não falar do que eu sou boa. E aí, desde criança, você aprendeu a bloquear a tua capacidade de se enxergar, de ver coisas boas em você. Percebe? Então, é basicamente isso. Para agradar, para pertencer, para as pessoas gostarem de mim, eu prefiro ser divertida, ser engraçada, falar que eu tenho um monte de defeito, mas eu não falo do que eu sou boa, porque as pessoas podem achar que eu sou arrogante, que eu tô me achando, e não vão gostar de mim, e aí vão começar a me isolar. Deu para entender? É basicamente isso. Mas calma, daqui para o próximo Tô encontro vestindo o chapéu. a gente vai trabalhar muito isso, tá? Que perguntar, porque assim, imagina, na escola você não aprende. Até eu fiz uma live falando sobre isso, não sei se foi a semana que passou ou anterior ainda. Eu falei justamente sobre isso. Falei que na escola, inclusive, a gente não aprende. Você aprende a focar no que você é ruim. Se você tá ruim em matemática, você tem que estudar matemática. Se você vai estar indo mal em português, você tem que estudar mais português. Aonde você aprendeu na escola, olhar para o que você era boa, potencializar isso, usar isso como recurso, não aprendeu. Por isso que os jovens saem no ensino médio e não sabem o que querem da vida, porque eles só sabem olhar para o que falta. Hoje, na verdade, eles só sabem olhar para a tela do celular, né? Na minha época, eu não tinha. Quando tinha o tijolão do joguinho da cobrinha ainda. Então, era um pouco menos desafiador. Agora, além de estarem nas telas, somado ao fato de que não são incentivados a olhar para talentos, somado ao fato de que, né, não tem mais contato, relacionamento com as pessoas, então estão todos feridos emocionalmente. Então, tem muito agravante. Tem tela, tem não olhar para o que é bom, tem não se relacionar. E aí eu saio lá do ensino médio para ir. E sem contar que, como eu tenho acesso às telas, eu me comparo, né? Esses jovens estão o tempo todo comparando a vida deles com a vida extraordinária das pessoas que eles veem na internet. E aí tem um monte de jovem frustrado, infelizmente, né? E aí o hashtag me preocupo no caso de ter filhos, né? Vocês que são mães, me socorram. Mas é tipo isso, né? Eu paro fazer umas análises muito loucas, assim. Mas esse é o objetivo, sabe? A gente conseguir olhar para o que a gente é boa. E um dia eu já precisei passar por isso que eu sei do que eu tô falando. Esse sentimento, eu já compartilhei desse sentimento. E desse encontro até o próximo, esse vai ser o exercício. Perguntar para as pessoas no que você é boa. Já vai te gerar, vai te despertar muita coisa legal. E vai exercitando, vai pegando essas coisinhas que as pessoas vão falando e vão olhando para cada uma delas com amorosidade, com acolhimento, internalizando isso, porque se a pessoa está te dizendo que você é, você é. E ponto. Aceita. Só aceita, sem justificar. Não tem mais. Você só aceita nesse caso, tá? Então, são esses os próximos passos. Alguém mais gostaria de falar? Elas já falaram tudo. Então, tá. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Vou finalizando aqui a nossa gravação. Vou parar de compartilhar a tela agora. Parando de compartilhar a tela. E agora eu vou parar de gravar também. Parar a gravação.